ler versículo 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do seu versículo 15, está dizendo assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Versículo 21 está dizendo assim, que Pedro estava dizendo, é necessário, Pedro disse, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, conhece dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Quero ficar bem à vontade, bem tranquilo. Peço que você redobre a sua atenção, irmãos, para o início, para que você não diga: ah, mas o irmão deu lá em Atos, está falando lá de Gênesis. Não ficar meio perdido, você tentar entender o que o Espírito Santo de Deus quer dizer conosco nessa noite, assim como ele ministra no meu coração. Há alguns teólogos, irmãos, estudiosos da palavra, que afirmam que o homem ele nunca foi imperfeito. O homem nunca se encontrou em um estado de perfeição, até mesmo antes da queda. Porque afirmam-se essa teoria que se o homem fosse perfeito, não teria desobedecido a Deus e comido o fruto do conhecimento. Mas há alguns que não acreditam nisso, por quê? Porque a Bíblia também afirma que a obra de Deus ela é perfeita. E o homem ele é a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Eu só estou te dizendo isso para te expor isso, para que você chegue a uma conclusão. Eu não estou dizendo que eu acredito ou que eu deixo de acreditar, não. Mas para que nós venhamos entender, a imperfeição do homem surgiu desde o primeiro homem, chamado Adão. Adão, ele decidiu desobedecer a Deus. Adão, quando ele desobedece a Deus, ele toma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que entender que tinha também ali uma árvore que era da vida, que lhe trazeria vida eterna, mas ele decide então comer do conhecimento do bem e do mal. A mulher também erra, por quê? Porque o ser humano ele é imperfeito. Não olhe para mim e construa na sua mente um diácono perfeito, porque não existe. Não adianta nós olharmos para o pastor e tentar construir em nossa mente um pastor perfeito, uma igreja perfeita, um ministério perfeito. Não vai existir. Porque o ser humano, ele é imperfeito. E Eva, ela também traz as suas imperfeições quando a semente diz que se ela comesse, ela não morreria, mas que certamente ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. O desejo do seu coração de ser como Deus lhe fez experimentar daquilo que não era permitido. E Eva então vai comer da fruta, depois vai dar a seu marido Adão. E Adão aqui ele desobedece uma ordem divina. Sabe o que causa a imperfeição no homem? A desobediência a Deus. Sabe, não vai existir ninguém perfeito bastante que seja 100% certo, sendo este humano. Mas aquele que busca a perfeição
perfeição todos os dias, ele busca obedecer a palavra de Deus. A obediência nos aproxima de uma perfeição. Ela não é plena, porque não existe homem em perfeição plena. Homem algum está no estado perfeito. Mas obedecer a Deus nos causa cada dia mais nos aperfeiçoarmos em nossas atitudes erradas. Ao contrário disso, Adão desobedeceu, e isso vem trazendo corrupção para toda a humanidade. É bem verdade afirmar, porque a Bíblia diz que Adão ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas eu também afirmo para você que nós, homens, descendentes de Adão, não aquele primeiro que foi criado por Deus e teve a face de Deus em sua face, assoprando-lhe o fôlego de vida. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Eu provo isso para você na Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, você vai ver a genealogia de Adão e começa dizendo que a imagem e semelhança de Deus fez Adão. E Adão vai ter um filho, e esse filho vai ser Sete, mas o seu filho era a imagem e semelhança de Adão. Nós somos parecidos com Deus, somos imagem e semelhança. Temos 2 braços, 2 pernas, cabeça. Mas essa imagem e semelhança que Adão tinha era um estado talvez perfeito de inocência antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque a genealogia de Adão se iniciou após a queda, após o pecado. Então os seus descendentes já nasceram não mais em um estado de inocência, já nasceram em um estado de conhecimento do bem e do mal. Então cada vez que a geração foi se criando e se trocando, foi-se mais se desvilenciando de Deus, da perfeição de Deus, da face de Deus, e assim o homem foi se tornando cada vez mais imperfeito, cada vez mais não semelhante a essa perfeição que Adão teve outrora, talvez lá no jardim. Sabe, talvez o pecado de Adão foi pequeno, somente uma desobediência, mas talvez um pequeno pecado pode gerar um transtorno futuramente. Para Adão talvez era coisa pequena, o castigo da mulher foi ter dores de parto, e ele agora teria que lavrar a terra, teria que trabalhar. Talvez ele estava olhando para si mesmo e estava dizendo: eu desobedeci, agora com a mente maligna também pensando. Isso é eu conjecturando, tá, irmãos? Está escrito na Bíblia não. Eu saí ainda no lucro, por quê? Porque é só trabalhar, só plantar, colher e comer, eu estou vivo. Mas sabe o que isso causou? A sua descendência agora pecaminosa, a sua descendência cada vez mais imperfeita, cada vez mais afastada da perfeição de Deus. Sabe o irmão Caim? Sabe o que uma desobediência trouxe para a sua família, para os seus próximos descendentes? Agora não era só uma desobediência, agora já entrou também o pecado do ódio, da inveja. Sabe, Caim teve inveja, teve ódio, e se consumou isso em homicídio, derramamento de sangue, o primeiro homicídio que ocorreu na Bíblia, por causa de uma desobediência, talvez pequena à primeira vista, que aconteceu lá atrás, no seu pai. E quando isso ocorre, você vê que não foi por causa de terras, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de mulher, não foi por causa de bens, mas a Bíblia diz que foi por causa de um culto a Deus. Caim mata seu irmão por inveja, porque Deus teve uma aceitação por Abel que não teve por Caim. Mas quando você lê com atenção Gênesis 4, você vai ver que passou-se um tempo. Havia passado um tempo e ambos
todos agora eram adultos, porque crente menino não pode sacrificar a Deus. E tem muitas pessoas que o tempo está passando e ele está se convivendo até mesmo com Deus, mas que ainda não cresceu na casa do Senhor, ainda não chegou em uma fase adulta, sabe? Aquele palavreado que muitos usam, crente menino. Mas se me botar no banco eu saio. Se pisar no meu pé eu piso de volta. Mas isso não vou. Mas isso não aquilo. Ainda está como menino na casa do Senhor. Ainda não cresceu ainda espiritualmente. Sabe? Era um culto. A Bíblia diz que passou-se um tempo e veio Caim e Abel oferecer sacrifício a Deus. Mas o que aconteceu durante esse tempo que se passou, a Bíblia não narra, mas ao nós vermos o ponto certeiro de Abel ao oferecer um sacrifício certeiro, eu posso afirmar para você que Abel, durante esse tempo que se passou, ele buscou perfeição em Deus, ele buscou aproximação em Deus, ele buscou estar mais presente e envolvido nas coisas de Deus. Por quê? Porque ele acertou em cheio em seu sacrifício. Pegou o primogênito de suas ovelhas, o melhor, daquilo que ele tinha, o melhor ele quis oferecer para Deus, deu-se o melhor. Como ele chegou a essa conclusão? Passou-se um tempo, durante esse tempo ele buscou perfeição em Deus, ele buscou se aproximar, ele buscou se obedecer a Deus. Por isso o seu sacrifício foi mais certeiro e preciso do que o seu irmão Caim. Talvez durante esse tempo que se passou, Caim talvez estava só preocupado com os frutos da terra. A Bíblia diz que ele trouxe do fruto da terra para oferecer a Deus. Isso não é pecado. Pode sim se oferecer uma oferta de manjares para Deus, um fruto da terra. Mas sabe o que estava faltando em Caim? Se você for ler Levíticos capítulo 2, você vai ver que toda a oferta de manjar que era oferecido a Deus, a farinha, o trigo, o milho, não podia ser oferecida sem que sobre a oferta se deitasse o azeite. Era necessário deitar o azeite sobre a oferta de manjares. E o azeite aqui representa o Espírito Santo de Deus, uma vida plena com Deus. Não adianta nós oferecermos coisas para Deus, sejam terrenas, mas se nossa vida espiritual não estiver convicta em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando eu olho para os erros dos homens que a Bíblia narra, homens de Deus, profetas, reis, ministros, sacerdotes, todos eles erraram. A Bíblia faz questão de registrar os seus erros. Eu não me coloco melhor do que ninguém, eu me rebaixo. Eu penso comigo, se fosse eu no lugar de Davi, eu tinha errado mais. Se fosse eu no lugar de Moisés ou de qualquer um outro que errou, porque eram homens como a mim e a você. Quem sou eu diante de uns homens desses? Mas a Bíblia narra os seus erros para poder mostrar também a veracidade da palavra de Deus, que não só mostra os acertos, não, mas que também mostra as falhas que os homens tiveram diante de Deus, para que nós venhamos estar sabendo que estamos caminhando na presença de Deus, para ficar ligado, para olhar os erros que as pessoas cometeram, aquilo que desagradou a Deus e que nós não devemos cometer os mesmos erros. Não teve um homem sequer, sabe, essa geração afastada da perfeição, da mente inocente que tinha outrora Adão. A Bíblia diz que em Gênesis 6 Deus olhou para a terra e chegou ao ponto de não ver um justo sequer. Mas quando ele olha para Noé, ele vê um coração justo, ele fala: não, eu vou salvar Noé. Deu uma obra para Noé, construiu uma arca. Todo ser humano morreu no dilúvio, a família de Noé ficou viva. Sabe, Noé, a Bíblia diz que ele era justo perante a Deus, mas Noé também errou. A Bíblia diz que a arca pousou-se no monte Ararat, está lá em
capítulo 6, se não me falha a memória, capítulo 8, se não me falha a memória, versículo 8 ou 6. E quando ele desce ali, ele planta uma vinha e se embriaga. E por causa da sua embriaguez, ele amaldiçoa seu filho Cã. Todos erraram, não teve um sequer homem, nascido de homem, que permaneceu em perfeição. Eu poderia falar de versos aqui, como Abraão também, pai da fé, chamado por Deus, conhecido como pai da fé, mas no dia de ter fé para poder crer que Deus poderia te dar um filho, um primogênito nascido de Sara, ele não teve fé. Sara sorri dentro da tenda porque não acredita que seu ventre, já em estado de velhice, podia gerar. Grandes homens de Deus, mas que também falharam. Sabe, Isaac, em Gênesis 26, você vê ele indo para gerar, e ali sabe o que Isaac vai fazer? Homem de Deus, homem de uma só mulher, homem que, se você procurar, você tem que vasculhar para achar o erro desse homem. Mentiu para Abimeleque, falou que sua esposa era sua irmã. Primeiro erro, mentiu. Egoísmo, porque depois, quando Abimeleque vê da janela eles ali trocando carícia, descobre que Rebeca era a sua esposa, então chama Isaac e diz: Isaac, mas ela é tua esposa e você está mentindo, poderia ter cometido aqui um desastre no meio do povo. E sabe o que ele vai dizer? Eu temi. Segundo erro, está servindo a Deus, mas está com medo. Terceiro erro, o egoísmo. Por que ele teve medo? Porque ele teve medo de alguém tomar a sua esposa e ainda lhe matar. Então, peraí, se eu disser que ela não é a minha esposa, eu tenho a oportunidade de continuar vivo? Então isso é egoísmo, pensou só na sua própria vida. A esposa deixa lá, por quê? Porque se ela estiver sendo apresentada como casada comigo, eu posso perder ela e a vida. Mas se eu disser que ela não é minha esposa, eu posso perder ela. Por que estou dizendo que ela não é minha esposa? Egoísmo. Pensou só em sua própria vida. Foram muitas pessoas, irmãos, todos erraram. A única pessoa perfeita é Cristo Jesus. E Cristo, ele foi perfeito porque ele não nasceu do homem. Ele nasceu de um ventre virgem ainda. Foi concebido pelo Espírito de Deus. Porque o homem, esse imperfeito Adão, trouxe toda uma geração pecaminosa, imperfeitos. Não poderia dele sair Jesus, o homem perfeito. E o interessante é que Jesus, ele vai chamar os seus discípulos. O tempo já está passando para a gente entrar na palavra. E quando ele chama seus discípulos, eu digo para você também que os seus discípulos não eram homens perfeitos. Sabe quando você olha para Pedro, João, você coloca Pedro e João lá em cima? Não. Você talvez, se Jesus viesse hoje, poderia ser um Pedro e um João. Já eram homens como nós, da mesma maneira, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, sujeitos às mesmas paixões. Homens imperfeitos, que Jesus os chamou. Diga assim para o seu irmão: eu não sou perfeito. Diga de novo: eu não sou perfeito, mas aquele que é perfeito habita em mim. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 19, que Pedro recebeu a chave. Quem disse isso foi Jesus, o Filho de Deus, que todos ouviram a voz do céu dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus, aquele que é início, meio e fim, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que veio do céu e ressuscitou para se tornar digno. Jesus Cristo, ele disse a respeito dele. Não foi qualquer um.
Pedro na terra será ligado no céu, e o que desligares Pedro na terra será desligado no céu. Agora um homem incorruptível, imperfeito, estava recebendo a chave dos céus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A chave dos céus está na mão do pregador. Quando você anuncia Cristo, você está abrindo as portas dos céus. Isso é notório de se notar que, mesmo com as falhas de Pedro, após esse dia de Pentecoste, Pedro usou as chaves dos céus. A Bíblia diz que foram 3.000 almas ou mais que se converteram. Pedro aqui estava usando as chaves dos céus. Se há uma chave, há uma porta, e se a chave está trancada, tem fechadura, está fechada. Por quê? Porque é por intermédio de Cristo. Alguém tem que anunciar Cristo. E quando o pregador anuncia a salvação em Cristo, ele está usando a chave dos céus. Diante de todas as imperfeições de Pedro, nós vamos ver que Pedro, ele caminhou sobre as águas, como ele diz: Senhor, se é tu mesmo, peça que eu vou até ti. E Jesus vai dizer: venha, Pedro. E Pedro agora começa a caminhar sobre as águas. E nós, como seres humanos, em uma mente, adâmica, olhamos para esse texto e pregamos. Eu já preguei isso também, irmãos. Sabe que quando Pedro olhou para as ondas, ele afunda. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tá se importando só em notar no momento da queda do homem. Ele só quer olhar a imperfeição que está no homem, só aquilo que o homem fez de errado. Mas eu te pergunto nessa noite, quantos passos Pedro deu até o final? Verdadeiramente Pedro, um homem natural como eu e você, imperfeito, caminhou sobre as águas. E nós não olhamos para esse detalhe. Pedro caminhou sobre as águas. Sabe por quê? Porque nós olhamos: mas fulano caiu, destruiu a família, se prostituiu, está nas drogas. Aquele que era pastor agora está usando droga novamente, caiu. Por quê? Porque fez isso e aquilo. Nós apontamos os erros, mas ninguém olha: meu Deus, quantas almas foi convertida através da pregação desse homem, quantos ministérios esse homem instituiu, quantas igrejas tinha fundada nesse ministério, quantas almas esse homem converteu através do seu testemunho. Nós não queremos olhar para a obra, até onde Pedro caminhou. Nós nos importamos com a queda, com aquilo que ocasionou a queda. Deixa eu te dizer uma coisa: Pedro afundou. Mas no momento que Pedro afundou, no momento de sua queda, até no momento de sua queda, Jesus estava com Pedro. A partir do momento que Pedro clamou, a Bíblia diz, e estendeu a mão, Jesus, Pedro caminhou, Pedro estava pertinho, a distância de uma mão, e Jesus o trouxe de volta. Devemos tomar cuidado ao nos levantarmos contra as pessoas porque talvez ele está em um momento de declínio em sua vida, mas no momento que ele clamar, até nessa queda Jesus está lá com ele. É só clamar o santo nome do Senhor, que a mão do Senhor será estendida e o restituirá. Pedro era imperfeito. Para finalizar o texto, Pedro não era homem perfeito, não. Os apóstolos também não. Sabe, Jesus, na sua ascensão, subiu aos céus e ordenou que eles ficassem em Jerusalém e orassem unanimemente. E o texto ao qual lemos do versículo 15 diz que já estavam 120 pessoas orando. Sabe o que Pedro vai fazer agora? Sabe, irmãos, já pregaram muito esse texto aqui. Eu não quero desconstruir nada que alguém já pregou aqui, mas é só uma revelação que Deus me trouxe aqui, sabe, em cima de um texto
a qual o homem também está sujeito a errar. Pedro interrompeu uma oração. Pedro parou a oração. Pedro começa a falar de Judas. E Pedro agora vai dizer: é necessário. Sabe quantas pessoas tinham no cenáculo orando unanimamente para serem batizados pelo Espírito Santo? 120 homens. Agora olha o que Pedro vai dizer: homem imperfeito, assim como eu e você, é necessário, pois que dos homens que converteram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Sabe o que Pedro está fazendo? Está colocando crivos, está colocando aqui obstáculos para ser apóstolo, para ser discípulo. Tinham 120 homens, só se achou 2 no meio de 120, porque Pedro colocou crivos, Pedro colocou obstáculo. Qual que era os obstáculos? Tem que estar no meio de nós. Desde o batismo de João, tinha que ter presenciado Jesus sendo batizado. Não poderia ser qualquer homem que chegou a qualquer momento. Não poderia ser aquele irmão que se converteu no mês passado e está pregando. Pedro aqui está colocando crivos para servir a Deus. Quem vai ministrar? É o irmão. Qual é o irmão? Da onde? Da igrejinha lá, tem 6 meses. Não, nem vou, porque não vai cair não, 6 meses. Está aprendendo ainda, nem leu a Bíblia toda. Sabe o que é isso? Crivo que o homem imperfeito coloca para servir a Deus. São os crivos de Pedro. É necessário ter presenciado desde o início do ministério de Jesus. É necessário ter visto desde o batismo de João. É necessário ter visto a ressurreição. É necessário ter visto a ascensão, Jesus subindo para o céu, para ser apóstolo, para ser discípulo. A Bíblia diz que todos esses crivos que Pedro lançou, só se achou 2. João, Barsabás e Matias. A sorte cai em Matias. Matias é integrado a esse grupo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o apóstolo escolhido pelo homem imperfeito Matias. Mas deixa eu te dizer uma coisa: lá em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Deus, ou Jesus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus derruba Saulo, aquele que era perseguidor. Diante dos crivos do homem, Saulo jamais poderia ser apóstolo de Cristo. Diante dos crivos que Pedro colocou, jamais que Paulo poderia ser discípulo de Jesus. Mas o interessante de se notar é que quando Ananias recebe ali a profecia de Deus, e Jesus vai dizer para Ananias: vá até a casa de Judas, à rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo. Ele vai dizer: não, Saulo é um perseguidor, ele tem açoitado, tem prendido o povo. Mas a palavra de Deus vai chegar mais uma vez para Ananias e vai dizer: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Há pessoas que são escolhidas por Deus, e há pessoas que são escolhidas pelo homem. O coração imperfeito do homem jamais pode fazer uma escolha. Por isso nós devemos que estar atentos. Jamais podemos fazer escolhas, sabe, irmãos?